Olá, acompanhe as senhas desta terça-feira. Acompanhe. As senhas do Antigo Testamento encontramos no Salmo 26, versículo 12. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Este nosso Salmo 26 é uma oração do adorador. O Salmo torna evidente que havia um conflito entre grupos religiosos em Israel. Estava acontecendo algum desentendimento dentro das dependências da vida religiosa. Alguns exegetas até sugerem que acontecia uma epidemia, parece a nossa situação agora. Uma doença estava envolvida. Mesmo que isso seja verdade ou não, o que fica claro é que ocorre um forte protesto contra os ímpios, quer dizer, aqueles que não creem. Parece que as pessoas erradas, que os que se afastaram ou estão blasfemando, estão dominando todos os espaços, né? Essas pessoas tinham bastante ali naquela época. E o salmista está bem desanimado com a sua sociedade da época. Por isso, alguns exegetas admitem que o Salmo 26 pode ter sido usado por um grupo religioso para o chamado de atenção para a volta a Deus, né? Voltar-se a Deus. E o nosso versículo 12, o salmista pede a Deus: não colhas a minha alma com a dos pecadores. Ele não pede que a morte seja afastada dele ou dela, né? Mas ele não deseja ser colocado junto com os ímpios, os quais ele teve tanto cuidado de evitar em sua vida. Nesta oração, o salmista pede por tratamento especial e ele ora a Deus para que o livre seja misericordioso, porque pretende continuar andando em integridade, permanecer firme e bendizer o Senhor publicamente. Como ele mesmo deixa claro, nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. As senhas do Novo Testamento encontramos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Paulo chega no final dessa sessão com alguns conselhos muito práticos, né, para a sua comunidade. Está decidido a que todo aquela que possui um dom receba todas as oportunidades possíveis para exercitá-la, para poder mostrar. Mas está igualmente decidido que os cultos da igreja não se convertam, por isso, numa desordenada competição, um querendo se mostrar mais que o outro. Só 2 ou 3 devem exercitar o dom de línguas, e só se houver algum presente que possa interpretá-los. Todos têm o dom de profetizar a verdade, mas, mais uma vez, só 2 ou 3 podem fazê-lo, e se alguém da igreja tem a certeza de que recebeu uma mensagem especial, aquele que dirige deve dar-lhe a oportunidade de testemunhá-lo. Aquele que dirige pode fazê-lo perfeitamente e não precisa dizer que se vê miserável pela inspiração e não pode deter-se, porque o pregador pode controlar seu próprio espírito. Deve haver liberdade, mas não desordem. O Deus da paz deve ser adorado em paz. Não é exagerado dizer que nenhuma parte dessa carta aos Coríntios é tão interessante como estes nossos versículos, devido ao fato de colocar uma luz sobre o culto tal como era na igreja primitiva, né? Na igreja antiga, ou nas primeiras comunidades depois da subida de Cristo ao céu.
como eram os primeiros cultos depois que Jesus subiu ao céu. Logicamente que existiam nesses cultos uma liberdade, uma informalidade completamente diferente dos dias de hoje. Deste nosso versículo surgem duas grandes questões. Logicamente, a igreja de antigamente não tinha um pastor, né, o padre, né, o missionário profissional, que tinha estudado vários anos para exercer a função pastoral, a função ministerial. Na verdade, os apóstolos tinham uma autoridade muito especial, mas nesta fase a igreja não tinha pastores locais profissionais. Estava aberta a todo e a toda aquele e aquela, né, que tinha um dom para que o utilizasse. Será que fez bem ou mal para a igreja em colocar um ministério profissional? Essa é a pergunta que eu me faço hoje. É, sem dúvida alguma, um engano pensar que só o ministro profissional, né, no seu ministério profissional, possa transmitir a palavra de Deus. Isto é a minha função, mas, né, o sacerdócio geral de todos os crentes, né, isso deve ser a função de cada uma de nós que falou sim ao caminho da verdade da vida, ao caminho de nosso Senhor. Todos e todas nós temos o direito, a obrigação de testemunhar, de divulgar a palavra do Senhor. Obviamente, na igreja primitiva, a ordem de culto tinha uma flexibilidade que atualmente nos falta, né, nos nossos cultos. E, evidentemente, não havia uma ordem estabelecida. Tudo era mais informal, para deixar que qualquer pessoa que sentisse que tinha uma mensagem para dar, pudesse fazê-lo. Pode ser que em todos os nossos dias demos muita importância à ordem do culto. Pode ser que nos tenhamos convertido em escravos da ordem, toda certinha dos nossos cultos. Nas primeiras comunidades, ao que Paulo dá a entender neste nosso texto, as pessoas não iam só para receber, mas também para dar o seu testemunho. Obviamente, isto apresentava os seus perigos, porque é claro que em Corinto havia alguns que estavam apaixonados pelo som de suas vozes. Quer dizer, começava a falar e não parava nunca. Entretanto, nesses dias a igreja deve ter sido muito mais real para o cristão e a cristã comum. Bem, pode ser que a igreja tenha perdido algo quando repassou tanto aos ministérios e deixou tão pouco em mãos dos membros comuns. E pode ser que a culpa não esteja no fato de que os pastores ou pastoras ou missionários se adonaram desses direitos, mas em que os leigos ou os membros os abandonaram. Porque é muito certo que existem membros de igreja cuja atitude, né, os leva a pensar muito mais no que a igreja pode levar ou pode fazer por eles ou por elas do que eles podem fazer pela igreja, ou elas podem fazer pela igreja. E que estão sempre preparados para criticar o que se faz, mas nunca dispostos a compartilhar o trabalho, né, na mesma dentro da igreja. Nunca oferecem, né, os seus dons. Pode contar comigo, né? Muitas vezes é difícil até de encontrar lideranças em certas situações. Este nosso versículo nos quer fazer lembrar que todos e todas nós temos dons. Ninguém é um saco vazio. Temos capacidades para ajudar com a palavra do Trino Deus, para que ela possa vir a ser divulgada, testemunhada e mostrada dentro deste mundo. Que possamos tirar esse dia de hoje para refletir. Onde eu posso ajudar mais na vivência, né, da minha comunidade? Que pensemos e reafirmemos o nosso compromisso com a divulgação da sua palavra, conforme o dom que cada um de nós tem. Pensemos nisso. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.